quais são os seus critérios, né, que você utiliza para definir quando a recuperação deve ser ativa ou uma recuperação passiva, né, independente do contexto, seja em esportes individuais, coletivos ou para indivíduos fisicamente ativos. Bom, então, se ele recupera de diferentes formas, né, o critério de usar recuperação ativa ou passiva também deve levar em consideração a resposta individual. Ponto 2. O ponto 3 é a recuperação ativa ou passiva. Nós podemos pensar entre séries, né, durante a própria sessão de treinamento, como também entre sessões. Durante a sessão de treinamento, isso vai depender do objetivo da minha sessão. Por quê? Se o objetivo da minha sessão é velocidade, predominância do metabolismo anaeróbico alático, a minha recuperação tem que ser prioritariamente passiva, né? Porque para eu recuperar as reservas de fosfocreatina e manter velocidade, eu preciso de estar recuperando passivamente, né? Então, pela ideia, conectando isso com o princípio da individualidade biológica, se o meu aluno está perdendo velocidade durante o treino, eu tendo a ter que aumentar o tempo da recuperação passiva. Eu posso fazer testes de recuperação ativa num treino de velocidade, mas em todas as possibilidades eu preciso controlar a velocidade de movimento para adaptar o treino à real resposta dele, atendendo ao princípio da individualidade. Então aí entra muita ideia do treinamento baseado em velocidade, pensando no controle durante o treino. Um treino, por exemplo, de prioridade de potência aeróbica, eu já consigo ter uma utilização da recuperação ativa, né? Porque até essa recuperação ativa vai auxiliar na recuperação de metabólitos ali dentro do corpo, né? Produtos que são produzidos pelo metabolismo e que durante a recuperação são removidos e mantêm o mesmo nível de contração, mantendo a intensidade. E essa recuperação ativa aumenta a circulação sanguínea, ajudando nessa retirada desses produtos metabólitos de dentro da célula e manutenção da intensidade. Então, para eu saber se o indivíduo deve fazer recuperação ativa ou passiva durante o treino, que é uma forma de pensar aí, eu preciso controlar de novo a intensidade. Se a velocidade de movimento está se mantendo, se a resposta cardiovascular não está se exacerbando, apesar de muitos achar que frequência cardíaca pode ser uma medida de intensidade. Existe um certo questionamento em relação a isso, mas se a frequência cardíaca está subindo muito com aquela recuperação ativa, talvez eu deva fazer uma recuperação passiva. Então esse é um dos critérios, portanto eu preciso de um monitoramento, de um controle durante a sessão para me dizer, dentro daquele objetivo, se eu devo adotar ou não o critério de ativo ou passivo. Agora, na ideia da recuperação ativa ou passiva entre sessões, quando usar, né? E por que usar? Entre sessões ali, a recuperação ativa ou passiva vem com o objetivo de tentar acelerar a recuperação. Por quê? Na recuperação entre sessões, eu tenho um grande problema, que é o sujeito inflamado, é o sujeito com a famosa dor muscular tardia que vem devido à inflamação. E aumentar a circulação sanguínea, né? Aumentar um pouquinho a concentração de adrenalina e cortisol com uma recuperação ativa, ou seja, fazendo o exercício, pode auxiliar na redução dessa inflamação e na redução desses marcadores inflamatórios e, consequentemente, da sensação de dor. Quando usar? Quando usar vem a partir de uma análise do planejamento da sua periodização. Quando você percebe que você tem acumulado um estresse psicológico grande, e aí a recuperação ativa pode não ser muito interessante, porque o atleta tem que treinar, tem que estar no ambiente de treino. Então o passivo é retirá-lo total daquele contexto, ajuda a recuperar cognitivamente. Quando esse nível de desgaste neuromuscular, principalmente neuromuscular, está extremamente elevado, é ideal que você opte pelo passivo total, deixa o tecido quieto recuperando. Mas quando existe um meio termo ali, você tem pouco tempo disponível para uma nova competição, para um novo evento competitivo, para um novo jogo, o ativo vai ser ideal porque ele não vai recuperar 100%, né? A gente está colocando o sujeito para fazer exercício, então pode ser que ele não recupere 100%, principalmente do ponto de vista de sistema nervoso central.
Ele pode não recuperar 100%, mas você consegue manter ele pelo menos numa zona estável para continuar competindo. Então, por exemplo, em situações de competição com dias consecutivos, a recuperação ativa pode auxiliar. Mas em situações de competições muito espaçadas, a recuperação passiva pode ser mais ideal. Mas como correlacionar isso com o princípio da individualidade? Como fazer conexão isso para ficar específico para cada atleta? Tem atletas, gente, que vão precisar de passivo mesmo. Eles não suportam estar em atividade após um jogo. Eles não suportam estar em atividade após uma competição. Eles precisam da recuperação passiva. Né? É perceptivo, é a interação dele com a percepção com o que está acontecendo do ponto de vista fisiológico. Então é necessário que você faça essa adaptação à percepção do atleta. Né? Atletas que às vezes precisam de 72 horas para sair do pico inflamatório. Então você vai precisar até de uma recuperação passiva mais extensa. Então você descobre isso com o monitoramento da carga, fazendo registros de recuperação ao longo do tempo. Tem atletas que vão precisar da recuperação ativa, que são extremamente ativos, tem uma curva de recuperação muito rápida também. Então, com 24 horas, eles já estão em movimento. E você faz uma progressão mais lenta usando essa primeira sessão com essa ideia de recuperação ativa. Bom, então o quando usar e o quando não usar é por 2 critérios. Primeiro, por 3 critérios. Objetivo da atividade, objetivo da semana, objetivo do planejamento e a interação do atleta com o monitoramento da carga com as respostas de recuperação. Não existe um critério mágico, não existe um número mágico. Boa noite, Gustavo. Não existe um número mágico, tá? Isso você vai precisar coletar dados na prática, analisar essa resposta do indivíduo para daí tomar a decisão. O que a gente tem tentado fazer com os nossos alunos? Tentado auxiliá-los e capacitá-los a pegar todos os conceitos de fisiologia, de recuperação. Na mentoria a gente gastou 5 módulos de 1 hora, 5 horas só para discutir recuperação, para ele conseguir interpretar esses dados de recuperação para tomar essa decisão de quando recuperar ativo ou quando recuperar passivo.